Graças a paz, muito bem, meus irmãos. Estarei aqui mais uma vez adiantando uma aula de catequese, certo? Dessa vez nós vamos para o Dia do Senhor 15. Dia do Senhor 15, nós temos três perguntas, não é? No Dia do Senhor 15, continuando no assunto ainda, não é? Da obra de Cristo. E agora, as perguntas são bastante importantes sobre a sua morte, não é? O porquê da sua morte. A pergunta 37 diz bem assim: o que você confessa quando diz que ele padeceu? Resposta: durante todo o tempo em que viveu sobre a terra, e em especial no final, Cristo suportou no corpo e na alma a ira de Deus contra o pecado de toda a raça humana. Assim, por seu sofrimento, como o único sacrifício de expiação, ele redimiu o nosso corpo e a nossa alma da condenação eterna e conquistou para nós a graça de Deus, a justiça e a vida eterna. Então, é interessante porque quando o catecismo fala de Cristo ter padecido, irmãos, ele não refere-se apenas ao momento da cruz, ao momento máximo, não é? Onde ali ele estava sendo exposto e humilhado. Mas refere-se justamente a toda a sua vida, não é? A sua vida. É mais ou menos você observar o que Isaías 53 nos ensina. Isaías 53, de maneira bastante resumida, nos dá uma noção disso, não é? Porque ele fala bem assim, Isaías 53. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondeu o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Então veja, essa pequena descrição de Isaías, somando aos evangelhos, né? Tem que ler os evangelhos para isso, nós podemos perceber claramente o sofrimento de Cristo, não como o momento máximo da cruz, mas como toda a sua vida, não é? Nós já aprendemos sobre o que é padecer só pelo fato, né, para Cristo nesse sentido, só pelo fato dele assumir a nossa natureza. Porque para pensar, ele é eterno, não é? É Deus eterno, Criador. Lembra do que eu falei na pregação, na última pregação? Ele, o Filho eterno de Deus, assumiu a nossa natureza. Isso significa dizer que ele assumiu a natureza criada, não é? E a natureza criada tem suas limitações. Então ele assumiu as limitações e, portanto, para ele isso já é padecer. Então, desde o início, não é? Sabendo quem ele é, sabendo de sua glória e como ele esvaziou-se de si mesmo para ser como um de nós, não é? Nós já podemos identificar isso como o início do seu padecer, como o início do seu sofrimento. E como Isaías fala, homem de dores, homem experimentado nos trabalhos, não é? Homem que sabe o que é padecer. Ou seja, a vida dele foi uma vida comum, não é? Ele provou, literalmente, do sofrimento comum humano, não é? O sofrimento que vem por causa do pecado. Embora sem pecado, mas já desde antes da crucificação, ele já estava sofrendo por conta disso, não é? Então a sua vida foi uma vida, sim, de padecimento. Ele estava ali, de fato, cada vez mais fazendo o que ele mesmo ensinou, não é? Tomar a cruz todos os dias, negar a si mesmo, ou seja, morrer para ele mesmo. Ele já estava demonstrando isso na sua própria vida, pelo sofrimento, não é? Então, os problemas, os conflitos do ser humano, não é? As angústias, os sofrimentos da alma, os sofrimentos externos também físicos, tudo isso ele assumiu sobre a vida dele quando se tornou um homem. E ele passou efetivamente por isso, não é? Então a sua vida, e veja, tudo isso aí, irmãos, é sempre lembrando de quem ele é, qual é a sua identidade. Ele é Deus eterno. E, portanto, para o ser todo-poderoso, o grande Criador do universo, submeter-se, não é? Assumindo a forma da criatura, não é? A forma da criação, não é? Isso em si já é algo terrível, é algo poderoso que mostra justamente o amor dele. Então, por isso que na resposta é dito: o que você confessa quando diz que ele padeceu? Nós confessamos não somente que ele morreu na cruz, mas que todo o processo de sua vida nessa terra foi um processo de sofrimento, foi um processo de renúncia. Durante todo o tempo em que viveu sobre a terra, e especialmente no final. Então, o final de tudo é quando ele é levantado no madeiro. Esse é o ponto especial, não é? É o ponto especial, é o ponto final, não é? Ali, então, Cristo suportou no corpo e na alma
não é? A ira de Deus contra o pecado de toda a raça humana. Então veja, ele suportou no corpo e na alma a ira de Deus contra o pecado da raça humana. Eu não sei se algum de vocês, né, talvez alguém sim, já passou por algum momento terrível por essas dores da alma, né? Problemas psicológicos, né? Problemas que, sei lá, certos traumas, tanto ansiedade como medo, como pavor, esse tipo de coisa, né? Ou já tinham passado, né? Eu já tive momentos ruins nesse sentido, né? E muitas pessoas têm, e hoje parece uma coisa muito comum, né? Mas veja que Cristo submeteu a isso. E nós sabemos como é terrível. Quando, por exemplo, você tem uma crise de pânico, ou alguma coisa semelhante, né? Você entra em depressão, parece que tudo que as pessoas falam não ajuda, né? Nós temos que amadurecer, passando por esses momentos, reconhecendo que se as pessoas estão falando é porque nos amam, né? Porque se importam. Mas parece que tudo que as pessoas dão como solução não resolve nada, não é? Não resolve nada. Tem gente que está pagando dinheiro a psicóloga, a psiquiatra e continua escravo disso porque não consegue se libertar desse tipo de coisa. Não é uma situação fácil, entende? E nós podemos admitir, quando passamos por alguma situação assim, como é terrível isso. Agora para pensar. Nunca nós chegamos ao ponto, não é, de suar gotas de sangue, por exemplo. De entrar num estado tão terrível, não é, de chegar a esse ponto. Nós sabemos muito bem o que é a depressão, não é? Uns mais do que os outros, porque passam, e têm passado por isso, já passaram, e podem dizer muito bem sobre o que é. E nós sabemos que é algo terrível, que é o que parece que consome a gente. Uma depressão sabe, aquela questão de você não ter sentido em nada, você não conseguir encontrar alegria em nada, não é? Você simplesmente não tem razão para viver, para um monte de coisa. Você com uma ansiedade, com medo, não é? Você fica apavorado pelo dia de amanhã. Tudo isso que Cristo pregou e ensinou, falando para os discípulos para que eles não fossem entregues a isso, ele estava passando por isso ali, no Getsemane. Então, nós temos a ideia do seu sofrimento, não é? E a razão do seu sofrimento é muito mais intensa do que a nossa. Como eu tinha dito na pregação, nós só temos, se Cristo não tivesse vindo para pagar o nosso pecado, nós seríamos condenados, não é? Morreríamos aqui, pagando pelos nossos pecados, quer dizer, não é nem pagando, é recebendo a punição pelos pecados, mas ainda na eternidade, no inferno, vamos dizer assim, padeceríamos, sofreríamos eternamente por isso. Mas seria apenas, não é, o pagamento pelo nosso próprio pecado. Nós não iríamos pagar pelo pecado de ninguém, só pelo nosso. Só pelo nosso, não é? Então, se nós já somos atormentados, muitas vezes, não é, por pensar nas nossas culpas, no nosso sofrimento, imagine o que é alguém, não é, está ali recebendo a punição pelo pecado de todo o povo de Deus. Veja a dimensão disso, não é? Se há pressão psicológica, se há uma pressão terrível em nossa alma, por às vezes estarmos culpados, nos sentirmos culpados por alguma coisa, não é? Ou quando estávamos ainda começando a conhecer o Evangelho, que chegamos à conclusão, pela obra do Espírito Santo, ele nos esclareceu que nós somos pecadores, o peso que não veio em nosso coração, não é? Imagine o que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ali como homem, suportando o peso da ira de Deus contra o pecado de nós todos. Para isso ele veio, foi o que o anjo disse a Maria, né? O nome dele vai ser Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então ali ele estava suportando a terrível agonia, a terrível pressão psicológica, pressão em sua alma, não é? Porque o pecado de toda a geração dos filhos de Abraão, os verdadeiros filhos, de todos os eleitos de Deus, seria depositado sobre ele, para que todos os eleitos, toda a igreja fosse justificada, perdoada, adotada, não é, e garantida para a vida eterna. Mas para isso, o peso, não é, dos nossos pecados deveria estar sobre ele. É a descrição de Isaías. Isaías 50 fala justamente sobre isso. Fala, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens,
homens de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondeu o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ainda naquele estado terrível de crucificação, onde ele estava recebendo ali a punição por causa dos nossos pecados, a ação nossa, a ação do ser humano ali, de quem estava acompanhando, foi que ele era um criminoso, não é? As pessoas o reputaram como sendo um criminoso. Ele estava ali sofrendo porque é um criminoso, porque cometeu um crime contra o governo romano, não é? E deveria receber essa pena, não é? Essa pena máxima que era aplicada a pessoas que não eram cidadãs romanas, não é? Não eram cidadãos romanos, mas a judeus, por exemplo, ou qualquer outro de outro país. Recebeu a punição máxima de humilhação. E quem estava do lado, não é? As pessoas, os soldados, os fariseus, os judeus ali, estavam entendendo justamente isso, que ele estava pagando pelos seus próprios pecados. Enquanto nós sabemos pela revelação que ele é inocente. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades. Já li isso aqui, né? Versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, não é? Então, todo o terror da ira de Deus sobre ele é justamente por causa disso, porque sobre ele estava sendo derramada a ira de Deus por causa do pecado de todo o povo de Deus, de todos os eleitos. Então tenta imaginar, dá para entender pelo menos um pouquinho do porquê que ele estava tão agoniado no Getsemane. Do porquê as expressões tão profundas do Evangelho acerca dele dizer que a minha alma está atormentada, está triste até a morte. A minha alma está triste até a morte. Imagina o Senhor da Glória humilhado ali, como um homem, dizendo uma coisa como essas. Pois é o que os evangelhos nos relatam. Não é? Minha alma está triste até a morte. E aí aquela cena que nós observamos na pregação de Lucas 22, né? Dele suando gotas de sangue, agoniado realmente, né? Terrivelmente agoniado e dizendo: Pai, se possível for, faça de mim esse cálice, para mostrar o sofrimento real. Isso é o padecer de Cristo. E na cruz foi o ápice disso, foi o momento final e mais profundo, né, para levar os nossos pecados. Continuando. Assim, por seu sofrimento, como o único sacrifício de expiação, ele redimiu o nosso corpo e a nossa alma da condenação eterna e conquistou para nós a graça de Deus, a justiça e a vida eterna. Então, passar por tudo aquilo foi justamente para conquistar, não é, com a sua obra, com o seu sofrimento, morte e ressurreição, justamente a graça de Deus, não é, a justiça, a vida eterna. É a obra dele que verdadeiramente nos torna justificados, justos diante de Deus. É pela fé nele que nós somos tornados justos. Então isso é o padecer, irmãos. A pergunta 38 diz bem assim: tá, então entendemos o seu sofrimento, não é? Desde o começo até o momento máximo que for da cruz. Mas a pergunta 38 diz bem assim: por que ele padeceu sob o julgamento de Pôncio Pilatos? Não é o que nós confessamos no credo apostólico? Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Por que ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos? Qual a razão disso? Não é? De morrer debaixo do governo, da autoridade de um governador humano. Ele diz bem assim: embora inocente, Cristo foi condenado por um juiz terreno, e assim ele nos livrou do severo juízo de Deus que haveria de cair sobre nós. O que era então aquele julgamento? Por que toda aquela descrição? Por que o Evangelho nos mostra toda aquela descrição de julgamento? Porque um juiz humano, alguém com autoridade, não é, como governador, Pôncio Pilatos, não é? Herodes e Pôncio Pilatos nessa luta para julgá-lo, e acabou que Pôncio Pilatos foi o escolhido para tal, porque ninguém quis julgar, porque não encontrou culpa nele, não é? Nem Herodes, nem Pilatos jamais encontraram culpa nele.
quem estava pedindo isso era o povo, né, os judeus ali. Ou seja, a cena todinha é como de fato um grande tribunal, não é? E você tem ali duas pessoas, não é, que foram colocadas como réus ali, não é? Então você tem Barrabás e você tem Jesus. Barrabás, notoriamente um revolucionário, um bandido, alguém que de fato cometeu crime, não só entre os judeus, mas contra o próprio Império Romano. Então você tem um bandido ali, declaradamente bandido que todos conheciam, que todos sabiam. E você tem um inocente, alguém que não quebrou nenhum mandamento e nenhuma lei do Império, não é? E então você tem ali um governador que aparentemente não demonstra nenhum desejo por condenação de alguém que não tem nenhum crime. Mas esse governador tem que atender os anseios do povo. E esse juiz, ele começa a ouvir justamente o julgamento desse público que está exigindo a sua condenação. E esse juiz, ele não pode decidir sozinho. A autoridade final é dele, no sentido de que é ele quem vai bater o martelo e vai dizer, podem cumprir a sentença, mas ele está fazendo isso em ligação com o povo. É o povo que está clamando por isso. O juiz está atendendo o povo. Ele poderia simplesmente dizer não? Poderia. Dizer não, eu estou analisando por nossa ótica aqui. Dizer não. Mas o ponto é, ele conscientemente deveria condenar o inocente. Esse é o decreto de Deus. Então Jesus estava ali justamente, sendo condenado por um juiz humano para que aquele julgamento que ele sofreu entre o povo escolher, entre Barrabás e Cristo, e o povo escolher a liberdade de um bandido declarado e a condenação de um inocente, ele deveria então, naquele julgamento humano, onde você tinha as testemunhas aos montes, e um verdadeiro culpado e um inocente, ali nós temos o próprio tribunal de Deus, digamos assim, onde ele, o seu filho, é julgado como culpado, culpado, sendo inocente. Aquilo deveria ser visto, deveria ser público, é como uma audiência pública. Publicamente ele deveria ser condenado, mesmo sendo inocente. Entende? Ou seja, deveria ser algo registrado na história. Não podia ser algo apenas que Deus fizesse de uma maneira espiritual. Não. Ali era Deus que estava agindo. Era a providência do Senhor, mas deveria ser algo público. Algo registrado na história. Tanto é que nós confessamos isso como artigo de fé, porque é histórico, porque é um ponto crucial, onde nós estamos vendo o cumprimento da palavra de Deus, onde nós estamos vendo Isaías. Deus fez cair sobre ele o pecado de nós todos. A iniquidade de nós todos. Ele estava ali como inocente, mas sendo tratado como culpado. As pessoas ali, como ele fala, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O que as pessoas viram, pelo próprio clamor do povo e pela atitude, do governador em atender o anseio da população de condená-lo, condená-lo, foi justamente isso, entende? Justamente isso, que o povo pudesse contemplar, as pessoas pudessem contemplar, fosse um registro histórico de que o inocente estava sendo condenado e de que as pessoas entenderiam que ele era culpado, quando na verdade é santo. É isso que está dizendo em Isaías aqui. E é isso que nós vemos justamente nesse julgamento sobre Pôncio Pilatos. Para ficar registrado nos anais da história, que ele foi julgado. E o objetivo desse julgamento, como explica o nosso catecismo, e como nós vemos aqui em Isaías 53, é justamente que assim ele nos livrou do severo juízo de Deus. Então, no final não haverá um juízo. No final de tudo, nós não sabemos que todos compareceremos diante do trono de Deus, como o Apocalipse nos ensina, o grande trono, de Deus, onde ali estarão todos diante dele. Todos, absolutamente todos, os que morreram serão ressuscitados, não importa como, vão ser ressuscitados para estarem ali, para serem julgados. Percebe? Por que é que nós, como igreja, não seremos julgados? Compareceremos ali não para sermos julgados, ou para receber a declaração pública do nosso julgamento. Por que a promessa é que lá seremos triunfantes? Que lá, naquele momento de tensão,
nós ouviremos Cristo citando o nosso nome, confessando o nosso nome diante do Pai, dizendo: esses são meus. Porque lá, ao invés de recebermos a sentença dura do grande juiz, não é? Nós seremos exaltados como igreja, como noiva. Justamente por causa disso. Porque aqui nessa terra, sob o julgamento de Pôncio Pilatos, como o próprio Cristo confessa a Pilatos quando pergunta sobre ele ser um rei, não é? Sobre ele ter autoridade para soltá-lo, ele fala: toda a autoridade que você tem sobre mim lhe foi dada do céu. É isso que Cristo diz a Pilatos. Né? Deus te deu essa autoridade, é por isso que você está fazendo isso comigo. Do contrário, você não poderia fazer. Não é? Ou seja, por que nós estaremos lá sendo honrados pelo Senhor? Justamente porque nesse momento em que Cristo foi levado a um tribunal humano e ali sentenciado à condenação, para logo em seguida ser levantado, não é, como maldito no madeiro, não é? Ali nós estávamos sendo também, nesse sentido, julgados em Cristo. Percebe? O nosso tribunal já passou. Quando eu digo o nosso tribunal, não é que não estaremos lá, mas não para sermos condenados, não para Deus questionar o que nós fizemos e dizer: vocês não vão. Não, Cristo já estava ali, nos substituindo nesse sentido. Dizendo: aquele juízo que é para vocês, eu estou sendo julgado agora por vocês. Inocente, sendo colocado como culpado, substituindo vocês que são os culpados. Percebe? Essa é a questão. A figura mais vil que nós temos ali é a de Barrabás, como sim um grande culpado, como um pecador miserável, um bandido, um revolucionário. E o que é que nós vemos ali, no julgamento de Cristo? Vemos declaradamente, não é, que Barrabás era o culpado, que ele era o bandido, mas ele foi solto. Percebe? Quem deveria ser condenado é aquele que era culpado, mas o inocente o substituiu. Percebe toda a providência de Deus nesse sentido? Então o nosso juízo já aconteceu. O Evangelho já nos julgou. Não é? Bem como julgou os ímpios. E é justamente por isso que nós temos toda a confiança, não é? Por esse juízo demonstrado no mundo. Deus estava demonstrando para o mundo, dando um registro histórico de que seu filho, não é, passou por um juízo humano, ele foi julgado, não é, e foi condenado sendo inocente. Esse era o testemunho para todo mundo ver. E aí nós temos a certeza, porque Barrabás foi solto, isso não tem nada a ver com Barrabás no sentido de ele ter sido salvo, não. Mas ali era uma figura, uma demonstração, não é, do que ele fez por nós. Nós somos os pecadores, como Barrabás, não é? Ele nos substituiu. Simplesmente isso. Não é? Isso não dá nenhuma vantagem a Barrabás, não, viu? Não confundam. Nada a ver uma coisa com a outra. Mas ali era uma demonstração disso, não é? De que nós somos os culpados. Mas o que acontece é que Cristo disse: eu substituo você. Não é? Isso de fato é algo muito forte na história. É por isso que nós confessamos com convicção no credo apostólico. E aí, o que vem em sequência é a sua crucificação. A pergunta 39. Há algum sentido especial em Cristo ter sido crucificado e não ter morrido de outro modo? Não é? Qual a razão disso? Né? O catecismo ele é enfático sobre isso, é direto. Ele fala sim, há uma razão para ele ser crucificado, ter sido crucificado. Não é? Ele fala sim. Por causa disso, tenho certeza de que ele levou sobre si a maldição que estava sobre mim, pois quem era crucificado era maldito de Deus. Não é? Então, pegando um pouquinho no Antigo Testamento, Deuteronômio 21 e 23, nós vemos uma cena assim descrita já em Israel. Não é? Deuteronômio 21 e versículo 23 nos diz justamente isso. Diz assim, vou ler do 22 ao 23, bem assim: se alguém houver pecado passível de pena de morte e tiver sido morto e o pendurares no madeiro, ouçam isso aqui, Deuteronômio 21, 22, e agora 23, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Como aconteceu com Cristo. Não é uma coisa interessante? Não é? Porquanto, o que for pendurado no madeiro
é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Veja o sinal. A pena de morte, nesse sentido, em Israel, havia várias, né? Você tinha apedrejamento e tal. Mas essa pena de morte específica aqui, não é? Era uma pena para expressar a maldição de Deus sobre aquele indivíduo que foi pendurado no madeiro. Não é? Algo tão repugnante, tão desprezível, que Deus simplesmente ordenou que ele não ficasse durante a noite, mas que no mesmo dia ele fosse enterrado. Eles deveriam ver a cena da maldição, mas em seguida já acabar com aquilo, já sumir. Não é exatamente o que acontece, não é? Ou seja, com Cristo, a providência de Deus levou justamente a isso. Não é? E aí é justamente o que Gálatas, capítulo 3, Paulo vai falar. Não é? Falando justamente com esse conhecimento, ele é um judeu, era um judeu, e viu isso no Império Romano acontecer com Cristo, não é? E sabe muito bem do que a própria lei do seu país ensinava, os mandamentos de Moisés. Gálatas 3, verso 3, diz bem assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, Deuteronômio, não é, 21, nós já lemos, está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Percebe? Então, essa é a razão especial. Não é? Ali ele deveria ser reconhecido como maldito. Maldito. Não é? Essa era a razão. Não podia ser a morte, uma morte comum, uma morte simples. Não é? Deveria ser a pena máxima. A pena de maior humilhação. A pena que declarasse toda a vergonha e toda a humilhação que aquele indivíduo estava passando. E com ele o negócio foi triplicado, foi muito pior. Não é? Por causa do anseio do povo judeu, ele foi muito mais humilhado. Por causa da arrogância dos romanos, ele foi muito mais humilhado. Usaram o que ele estava pregando, a verdade do evangelho, que ele é rei, para humilhá-lo. Não é? E ali na cruz escarneceram dele, não é? E ele foi levantado daquela forma para ser completamente amaldiçoado. Aquilo era a cena pior de todas. Não é? Um indivíduo nu, um indivíduo todo esculhambado, não é, para ser realmente envergonhado publicamente, testemunhado essa vergonha, não é, para lhe demonstrar justamente essa maldição de Deus. Era o que o Senhor estava fazendo ali. Não é? E o que choca em Isaías é o Senhor dizer por meio do profeta: agradou a Deus moê-lo, fazendo-o enfermar. Não é? Então nós vemos aí o terror da ira de Deus e a importância nesse sentido de Cristo ter morrido dessa forma. Não é? Havia esse propósito. Não é? A pena máxima, a pena de maior humilhação, para justamente dizer: nós, seres humanos, por natureza, estamos todos debaixo da maldição da lei. Não é? Isso é claro para nós porque quando Adão e Eva caem, Deus amaldiçoa a terra por causa deles. Deus amaldiçoa a criação por causa deles. Eles estão amaldiçoados. É dito isso em Gênesis, não é, 3, como também Paulo fala isso, não é, da corrupção que a natureza está sofrendo, em Romanos 8. É uma maldição. E a maldição, não é, que tem da lei, onde nós estamos por natureza debaixo dela, é a maldição de ser condenado, destruído, se não cumprirmos a lei perfeitamente. E todos estão debaixo dessa maldição. No fim, por que alguém vai para o inferno? Alguém vai para o inferno no final, justamente porque a obrigação do pacto das obras está sobre ela. A maldição dessa pessoa é essa. O pacto das obras está em vigência. Né? Está aí, em pleno funcionamento. E será assim até o fim, e é por meio desse pacto que todos serão julgados. O pacto das obras é: obedeça os mandamentos, obedeça a lei perfeitamente. A obrigação continua, não mudou. Por isso que Deus exige a obediência da sua lei. Né? Obediência da sua lei. Não só exige a obediência, mas diz que isso é o propósito do homem. Né? Eclesiastes, Salomão, o 12, número 12, fala justamente sobre isso, no finalzinho.
para falar justamente sobre isso, né? Sobre que esse é o fim do homem, né? Esse é o propósito do homem, de tudo que ele tem aprendido, essa é a razão, né? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque Deus vai julgar todas as obras. Então veja, Eclesiastes 12 fala sobre isso. Então veja, tudo isso nos mostra que maldição é essa que a humanidade está envolvida, não é? Quando Cristo ele foi elevado, não é, levantado nesse sentido do madeiro, ali ele foi maldito, ele estava recebendo essa maldição, não é, da lei, do que a lei exige, do cumprimento perfeito da vontade de Deus, não é? Ele estava recebendo essa maldição. Ele cumpriu, mas recebeu essa maldição. Não é? Ele não só foi obediente, ele foi condenado mesmo sendo obediente. Porque pela lógica não deveria ser assim. O que foi dito a Adão, né? O que foi dito a Adão? Você tem que obedecer. Ali era um pacto, não é? Ali era um pacto. E havia implícito ali uma promessa para aquele pacto. A questão da árvore da vida. Né? Que eles não puderam tomar do fruto dela porque foram expulsos, né? Tanto é que em Apocalipse vai dizer que é ao vencedor que vai ter o direito de tomar do fruto da árvore da vida, né? O vencedor. Adão não venceu. Logo, Adão não tomou do fruto da árvore da vida. Adão perdeu. E só o vencedor poderá fazer isso, né? E nós somos vencedores em Cristo, mais do que vencedores. E poderemos tomar. Então, a questão todinha é que haveria mais, ou seja, ele obedecendo alcançaria esse privilégio. Cristo obedeceu e ainda assim foi condenado, obedecendo, sendo inocente, sendo fiel, foi condenado, substituindo os malditos. Não é? E então nos livrou da maldição da lei. A maldição da lei é o quê? Obedeça perfeitamente ou seja condenado eternamente. Cristo levou então o nosso inferno. Não é? Ele se tornou maldito de Deus naquele momento para nos substituir. A nossa maldição foi colocada sobre ele. Era isso que a crucificação significava. Por isso uma humilhação tão grande. Não é? Por isso todo esse rito. Basicamente então é isso, meus irmãos. Dia do Senhor 15. Não é? Deus abençoe a vida dos irmãos. Mais uma vez, estudem direitinho. Também o PDF, certo? E qualquer dúvida, por favor, perguntem no grupo. Valeu, Deus abençoe.